Bom, chegou a hora da gente fazer um comparativo entre a mitose e a meiose e o melhor, a gente também vai mostrar os gráficos de como evolui esse processo em função da quantidade de material genético. Bora lá, eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo. Vamos nessa. Pessoas, então, aqui a gente tem mitose, aqui a gente tem meiose e eu simplifiquei esses processos para vocês. Primeiro, ó, aonde que ocorre a mitose? Isso é uma coisa básica, mas muita gente erra, porque não sabe termos. Então vamos ficar atento aos termos. Ocorre em células somáticas. O que é uma célula somática? Se eu tirar uma célula daqui, ó, pá, é uma célula somática. Se eu tirar uma célula daqui, ó, é uma célula somática. Qualquer célula que eu retire do meu corpo, em geral, vai ser uma célula somática, a não ser a linhagem gamética, que é a linhagem que vai formar os gametas, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Então, células somáticas é qualquer célula não gamética, não forma gametas, beleza? Do zigoto até a formação dos tecidos. Então, sabe quando o zigoto, que é aquela nossa célula inicial formada a partir do processo de fecundação, o zigoto vira 2 células, vira 4, vira 8, tudo isso ocorre por mitose, gente. E é a mitose que vai formar cada um dos seus tecidos corporais. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, tudo vem de mitose. O que se forma por meiose? Os gametas, que a gente já vai ver. Beleza. Aí eu coloquei aqui um resuminho para vocês, ó. Uma célula diploide faz uma divisão equacional e forma 2 células diploides. Uma célula vira 2 células iguais. A gente chama isso de divisão equacional. As células filhas são idênticas entre si e idênticas à célula-mãe. Prof, isso pode acontecer com uma célula N? Pode, mas na nossa espécie não, tá? Na espécie humana, a mitose só ocorre com célula 2N, beleza? E aqui eu coloquei um gráfico. Dá uma olhada aqui, ó. O que a gente tem no eixo Y? Eu devia ter colocado, mas ó, isso aqui é a quantidade de DNA. Anota aí no seu caderno, tá? Quantidade de DNA. E aqui ó, nós temos o tempo no eixo X. Então, a quantidade de DNA, vou até colocar, tá? Porque isso não pode passar em branco. Então, vamos deixar aqui, ó, DNA. Beleza? Vou colocar aqui também, ó, DNA. Quantidade de material genético. Começa em 2x. Professor, não seria 2N? Não. A gente está falando de quantidade de DNA, não de quantidade de cromossomos, tá? Você tem uma quantidade de 2x. X é um número qualquer, arbitrário, tá? Beleza. Fase G1. A célula está crescendo, 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 crescendo. Está aqui, ó. 2x eu representei como um parzinho de cromossomos. Beleza. Quando chegamos na fase S, o que acontece? Esse material genético na forma de um parzinho de cromossomos se duplica. E continua sendo um parzinho de cromossomos, porém, cromossomos duplicados. Cromossomo duplicado aqui, cromossomo duplicado aqui, ó. Dobrou a quantidade de DNA. A quantidade de cromossomo continua a mesma. Por isso que está aqui, ó, 2N. Aqui está 2N também, ó, não mudou nada, mas dobrou a quantidade de material genético na fase S. Rampinha para cima, presta atenção. Toda vez que você vê gráfico, independente se é mitose, se é meiose, viu o gráfico desses dois assuntos, procura rampinha para cima, é a fase S. Está subindo a rampa, fase S. Aí nós temos a fase G2, a célula se preparando para a divisão celular, aí vem prófase, metáfase, e aí que mora um probleminha, tá? Na maior parte dos materiais ainda se representa essa descida como uma rampinha para baixo. Atualmente na biologia a gente considera que não é uma rampa, é uma queda brusca para baixo, tá? Então essa queda, independentemente se na prova vai estar com uma rampinha para baixo ou uma queda, é a anáfase, tá? Então você vai ter que guardar, ó. Fase S, rampinha para cima. Fase de anáfase, rampinha para baixo. A gente vai ter devolvendo, que está devolvendo a nossa quantidade de material genético original. Então, ó, aqui saiu de 2 cromossomos simples para 2 cromossomos duplicados, e aqui saiu de 2 cromossomos duplicados para 2 cromossomos simples, no momento da anáfase. E aí a gente tem na telófase a mesma quantidade, fechou o nosso gráfico. Se você vê um gráfico em que tem uma rampa para cima e uma rampa para baixo, é um gráfico de mitose. É assim que a gente desenha esse gráfico aqui. Beleza? Agora vamos dar uma olhada na meiose. Moleza, né? Meiose ocorre aonde, prof? Ocorre para a formação de células gaméticas em animais.
Então, na gente animal e em todos os seres que estão dentro desse reino chamado animalia, ou metazoa, enfim, todos os animais, a gente vai ter gametas sendo formados por meiose. Só fique esperto, porque isso aqui é pega-ratão, tá? Nas plantas muda. Nas plantas, a gente tem formação de esporos por meiose. Aliás, na planta, tá? A gente vai ter formação de gametas também, mas os gametas se formam por mitose nas plantas. Beleza? Os esporos se formam por meiose. E aí não esquece que aqui a gente tem dois processos de divisão celular. Você vai ter uma célula virando duas e essas duas virando quatro. A primeira meiose é a mais importantona. A meiose 1 é um evento reducional. É aquele que diminui o número cromossômico ao meio. Tá vendo? Então, meiose 1 diminui o número cromossômico ao meio. Ela é reducional. Coloquei um asterisco aqui para vocês. O que tem de importante, prof? A meiose 1 tá um acentinho lá, reducional, e nela ocorre o crossing over, que gera variabilidade genética. Só toma cuidado, já falei isso em outro momento para vocês, que crossing over às vezes é um termo em inglês que ele está caindo em desuso. Então talvez apareça lá no seu vestibular. O que ocorre é a permuta genética, o que ocorre a troca de material cromossômico, tá? Pode aparecer dessa forma, beleza? Então tá aqui, ó, meiose 1 é reducional, nela ocorre o crossing over, que gera variabilidade genética. Aqui está formando 4 células e todas elas são diferentes entre si em função desse crossing over. Ah, professor, elas são diferentes da célula-mãe, são diferentes da célula-mãe também, beleza? Então aqui você tem, ó, célula N, 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 e a segunda meiose é equacional, igual a mitose. Agora dá uma olhada no gráfico. Bate o olho. Aqui você tinha rampinha subindo, rampinha descendo, gráfico de mitose. Aqui você tem, ó, rampinha subindo, rampinha descendo de novo. E aí, teacher, meiose. Viu duas descidas? Meiose. A subida continua sendo a fase S. Então vamos lá. Quantidade de material genético está 2x. Representa isso como um par de cromossomos. Está vendo 2 cromossomos aqui, 2x. Durante a fase S, o material genético ó, duplica. Sai, né, de 2 cromossomos simples para 2 cromossomos duplicados. Maravilha. Aí vem fase G2, aí vem prófase 1, que é onde rola o crossing over, né? Prófase 1 é onde ocorre o crossing over. Aí você tem metáfase 1 e aí vem a anáfase 1. O que acontece na anáfase 1? Compara aqui, ó. Na anáfase da mitose, você tinha um par de cromossomos duplicados e aí eles quebram, pá, né? E aí você vai ter, na verdade aqui, né, teria 2, né? Só que daí a gente considera só uma parte da célula, né, na anáfase. Então você teria 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos aqui na célula que está prestes a se dividir. Aqui mudou, gente. Olha só como a gente tem um evento reducional. Você tinha 2 cromossomos duplicados e agora você tem um cromossomo duplicado aqui e outro aqui, ó. E essa célula vai se dividir em duas. Vai ficar um cromossomo duplicado aqui, um cromossomo duplicado aqui. Olha que coisa interessante. Eu costumo comentar isso bastante com meus alunos. Durante o processo de mitose e meiose, a gente tem que ficar esperto com a quantidade de DNA. Por quê? Porque após a meiose 1 e antes da meiose 2, a gente vai ter a mesma quantidade de DNA que a gente tem no final da mitose. Você está vendo aqui uma célula que começa 2x, termina 2x. Mas ela está com 2 cromossomos aqui. Aqui, ó, ela começa 2x e ela também termina 2x, ó. 2x de quantidade de DNA. Só que ela está com um cromossomo duplicado. Aqui é 2 cromossomos simples. Aqui é um cromossomo duplicado. A quantidade de DNA é a mesma, mas o número cromossômico não. Fica esperto. Aí depois vem, ó, prófase 2, metáfase 2, e aí cai, ó, anáfase 2. A anáfase é sempre o momento da queda. O que acontece? Esse cromossomo que estava duplicado, vai formar 2 cromossomos simples. Eu não represento os 2 aqui, ó, porque isso aqui vai virar 2 células, né? Vai se separar, beleza? E aí você pode também acompanhar pela ploidia, ó. 2N, 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 entrou em telófase 1, a gente já considera cada uma das células formadas N. Aí N, 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 forma células N ao final, beleza? Gente, assim, ó, se a rampinha subiu, fase S, desceu uma vez, é a anáfase da mitose. Aí a rampinha subiu, fase S, desceu uma vez, depois outra,
é a anáfase 1 e depois a anáfase 2. Não tem como errar isso. É dessa maneira que você vai se orientar nas questões que envolvem gráficos em mitose e meiose. Maravilha? Eu espero que você tenha curtido essa aula. Se sim, por favor, deixa o seu like. Isso é importante para mim e para o nosso projeto continuar andando. Maravilha? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e seja feliz estudando biologia. Eu estarei sempre contigo.